Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver alguns materiais, né, que a gente basicamente assim, a gente não vai usar muito, né? É uma coisa assim que não vai fazer parte assim do nosso dia a dia, né? Mas podem acontecer situações onde a gente precise, vamos dizer, utilizar. Então eu não vou nem me aprofundar muito nesses materiais, mas mesmo assim eu ainda vou falar sobre eles por uma questão assim de pode ser que talvez a gente use, né? Então eu vou utilizar essa cena, né, que a gente já utilizou ela lá nas primeiras aulas. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar um pouquinho o posicionamento da câmera. E o primeiro material que a gente vai ver é um material do V-Ray que chama V-Ray Bump MTL. Ele pode ser substituído por qualquer material que vocês trabalharem aqui, né? Vir aqui no Maps e colocar no Bump uma textura. Então essa daí seria uma maneira, né, que é o que a gente costuma fazer. Aplica um material, tal, coloca o Bump e tudo certo. Com esse material, então a gente vai lá no V-Ray MTL e a gente vem aqui, ó, V-Ray Bump MTL. Clicou duas vezes. Vou deixar no Keep, né, para manter esse outro material. Ok. O que acontece? Ó? No V-Ray Bump MTL a gente vai ter o Base, né, muito parecido com os outros que a gente viu na aula passada. O material de base, o Bump e o Amount desse Bump. Então, ao invés da gente ter todas aquelas informações na tela, né, do material, a gente tem só a base, qual é o arquivo do Bump e quanto de Bump. Teoricamente é a mesma coisa do outro, né? Então, no Base Material, por exemplo, eu vou usar uma cor e vou utilizar uma textura qualquer para dar o Bump. Então eu vou colocar aqui um cinza, vai. Um cinza. Vou aplicar ele nessa parte. Vamos olhando passo a passo. Então só a cor cinza e aí a gente vai trabalhar agora um bump, né, nessa cor. Eu vou deixar aqui uma região só para a gente fazer por parte, né, não precisa ler tudo, só onde interessa. Não vou mexer com mais nada por enquanto nesse material, no Base, vou deixar assim e vou pegar o Bump Map. Então vou lá no None, né, na frente dele, Bitmap. Vou pegar aqui, deixa eu ver uma textura. Vou pegar uma textura de, deixa eu ver, pedras de piso. Vou utilizar uma textura qualquer. Aqui, por exemplo, essa. Então agora eu tenho aqui ela começando a aparecer. Eu vou voltar então aqui nela, vou deixar ela visível para que eu possa enxergar ela aqui. E vou mapear isso daqui, né, para poder definir um tamanho. Então, dentro do VW Map, vou colocar lá como box. Não vou me preocupar em tamanho correto, tá? É só o visual aqui mesmo pra gente. Mais ou menos aqui. E vamos ver se já aparece alguma coisa. Começou a aparecer bem suave aqui, né? Porque ela não tem branco, né? Ela tá tons de cinza. Então ela é mais suave. Lembrando que a gente pode mexer nesse blur, tá? Isso aqui é coisa do Max também, mas às vezes tem gente que não sabe, né? Conforme a nossa textura vai se afastando da câmera, ela vai ficando embaçada. Então, principalmente piso, né? Então esse blur vai regular isso daí, a gente vai deixar a textura com menos blur. Então, por exemplo, eu vou por aqui 1,4. Só para ter alguma coisa. Bump Amount. Então, ó, vou colocar 120, né? Que é a quantidade de bump que a gente vai ter. Ó.
120, tomando sempre muito cuidado com o bump para não forçar demais. Vou exagerar um pouquinho, 250, para a gente poder visualizar bem. Ó. Então, bump é uma coisa que sempre vocês têm que tomar bastante cuidado para não ficar exagerado, não ficar aquela coisa muito marcada, né? Muito forte. Vou até forçar um pouquinho mais aqui no caso, já estaria até passado do que deveria, mas só para forçar um pouquinho mais, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Então, seria uma outra maneira de colocar materiais com bump. Né? Eu gostei desse material, achei legal, fácil de mexer, né? A gente consegue o resultado rápido. Vamos trabalhar um pouquinho de reflexo agora, né? Só para melhorar. Desligar o Fresnel, colocar aqui um pouquinho de reflexo e um glossiness de 0,75, vai. Só para ver. Só para trazer um pouquinho mais de brilho, né, no material. Não ficar tão apagado. Né? Aí a gente enxerga um pouco melhor o bump. Ó. Então, achei bem bacana esse material. Talvez desses que eu vou falar nessa aula seja o que a gente vai usar, né? O restante já vai ser um pouquinho mais difícil o uso deles. Mas aí observa que a gente tem um bump bem bacana, bem marcado, né? Bem legal. E a gente pode depois só trocar, né? Fazendo testes, ó, tipo bump map, vou trocar o bitmap e vou escolher outro. Sempre lembra, tá? Para trabalhar com bump a gente não utiliza materiais com cor, tá? A gente sempre vai utilizar tons de cinza. Vamos ver se tem algum lance de concreto aqui legal. Por exemplo, esse. Só para testar. Ok. Não sei como tá, vamos dar o render. Então ele traz o mapeamento, né, bem. A gente vê as diferenças, né, da textura aqui. Claro que está bem forte, né, no caso aqui. Fica até legal no caso desse daqui, ó, por exemplo, a gente trabalhar o reflexo com o mapa. Ó. Vamos fazer um teste aqui para ficar um pouquinho mais legal. Vou baixar aqui para 250, vai. E no nosso base, eu vou copiar essa textura, né, copy. Vou lá no material base. Vamos colocar ela no reflexo, ó. Não vai ler aqui, não tem problema, a gente pega aqui de volta. Vamos lá no concreto. Nessa aqui. Então, aí a gente vai trabalhar a textura, o reflexo na textura. Vamos lá, vou ligar o Fresnel. Vou deixar branco. Ele dá uma seguradinha agora aqui para atualizar o material, porque eu estou gravando também. Vamos ver aqui como é que tá. Trazer um reflexo um pouco mais realista, né? Vamos dizer. Eu vou tirar um pouco do glossiness para poder ver melhor. Ok. Vamos deixar o glossiness aqui com 0,9. Só para ver como é que tá ficando. Agora já vai aparecer os brilhos aqui, né? Vamos fazer a região de novo. 1,9 aqui para ver. Agora a gente já começa a visualizar um pouquinho melhor a textura. Os brilhos e tal. Vai melhorando um pouquinho essa qualidade. Posso trabalhar o glossiness aqui também, ó. Né? Pego a textura, jogo aqui como instance mesmo. Aí tanto faz o valor. Para não ter ele generalizado, né? Se a gente trabalha com textura no Reflect, é legal utilizar a textura também, né, no glossiness para ter a mesma coisa.
Mas basicamente aqui eu estou enfeitando o bolo, né? Porque a nossa ideia mesmo é ver o lance do bump. Então, muito fácil, né? A gente colocou a textura base, cor, textura, o que quer que seja. Coloca a textura no bump, lembrando sempre de ter uma textura com uma qualidade legal, né? Quanto melhor for a textura de vocês, melhor vai ser o resultado do bump. E depois a gente trabalha reflexos, tal, o que vocês quiserem. Pode trabalhar o mapa ou não. E o bump amount, que é a quantidade de reflexos que a gente vai ter. Então, basicamente, o V-Ray Bump é isso, bem tranquilo, não tem muita dor de cabeça com ele. Vamos para o próximo, então. Não vou salvar. O próximo é o Carpaint. Carpaint é um material onde a gente vai trabalhar, que falam, né, que é a textura de para pintura de carro, né, esse tipo de coisa. Vamos dar um render aqui para ver. Estou com um material qualquer aqui aplicado no nosso teapot. E aí a gente vai trabalhar esse Carpaint. A gente não vai mexer muita coisa, tá? Geralmente aplica ele do jeito que tá. Eu não utilizo ele para material de carro, né? Porque eu não gosto ele vai fazer o material e ele vai deixar alguns flocos, né, no material. Então eu não costumo trabalhar com ele, porque geralmente as pinturas que eu costumo fazer, pelo menos em carro, elas são lisas, né? Não tem esses floquinhos. Mas é legal pra gente conhecer, né, isso daqui. Então, V-Ray MTL, V-Ray Carpaint. Então, observa aqui que automaticamente ele já cria o nosso material com reflexo, com glossiness. E a gente tem esses flakes, né? Flake Layer Parameters. Tem as variações de cor, tal, coat, né? Que seria esses mais branquinhos, ó. Vamos aplicar então aqui no nosso teapot. Não estou me preocupando com o nome, tá, de material nem nada. E vamos só dar o render para ver como fica. O restante das coisas aqui são configurações onde a gente vai trabalhar mais esses flakes, né? A gente tem 3 locais aqui para trabalhar isso daí. O Base Layer, que é a cor do nosso objeto. O Flake Layer, que são os flakes. E o Coat Layers, que são também parte desses pontinhos. Mas basicamente ele é isso, né? Ele já traz um resultado que fica legal numa, vamos dizer assim, numa pintura, né, de carro. E aí questão de trabalhar esses flakes, né? Eu não vou me aprofundar nisso daqui, tá? Mas mais pra gente ver, por exemplo, a gente tem a cor do flake. Então eu posso mudar a cor, ó, observa aqui que ele muda para verde, né? A gente tem o glossiness. Conforme a gente diminui, então, ele vai tendo mais glossiness, mais forte, né? Não fica tão com reflexo só. A orientação, né, como que eles vão se posicionar ali. A densidade, que aí a gente pode aumentar o número de flakes ou diminuir. A escala desses flakes, tipo, eles são pequenos, né? No caso ali como tá. A gente pode aumentar isso daí, e aí vai dar uma diferença, ó. Vamos dar um render aqui. Então eu mudei para esse verde, né? Observa então, ó, como já é aumentando a densidade e a escala, como já vai mudando bastante, né? Ao passo que se eu volto, por exemplo, pelo menos a escala para 0,01, que é o que estava antes, a gente já vai tendo, né, o tamanho dele menor. Apesar de ter bastante agora, né? Porque eu aumentei a densidade, então a gente acaba aumentando isso daqui também. Mas, vamos lá, vou deixar com 1. O tamanho do flake, né? A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho dele. Vou diminuir um pouquinho. O seed, que é a distribuição, como que ele vai ter a distribuição. Então, conforme eu mexo aqui, e aí fica aleatório, né?
o próprio material vai trazendo novas maneiras de distribuição. Filtros, simples e direcional. Não sei se dá diferença no render isso. Depois, tamanho do mapa, o mapeamento dele, triplanar ou explicit. Né? Observa que no triplanar ele sai. Então, padrão, map channel padrão, reflexo padrão. Coat. Observa a borda dele, ó, tá? Então, eu posso formar essa borda mais forçada, né? Então, observa agora que a gente vai ter, né, um reforço nas superfícies de contato do nosso objeto. Diminuir o tamanho do flake, tá? Então ele acaba diminuindo um pouquinho. Mas entra a influência do coat também, onde a gente força um pouco mais as superfícies de contato. Se a gente tiver um tipo de objeto, alguma coisa assim, onde a gente tenha várias curvas, né, várias coisas do tipo, a gente pode trabalhar essa cor para dar pegar um pouquinho mais, né, de contato e tal, essas coisas. E aí a gente tem o glossiness também dela, a gente pode, por exemplo, deixar ela né, mais escura, porém trabalhar também o glossiness. 0,9, por exemplo, e assim por diante. A parte do options, né, sempre no padrão. Não é um material que vocês vão utilizar muito, né? Geralmente carro a gente não vai usar esses flakes, né? Só se for uma pintura muito diferenciada. Geralmente a gente utiliza a cor, trabalho reflexo, né? E o glossiness. Basicamente seria isso. Mas esse daqui seria o nosso car paint. Tem muitos vídeos, né? Eu lembro quando o V-Ray lançou o V-Ray RT para fazer o render lá pela placa de vídeo, que a gente já viu que tinha bastante vídeo em carros, né? Ele colocava o carro e aplicava esse car paint e ia mudando o material em tempo real, né? Mas eu não tenho o costume de utilizar ele para pintura de carro, não. Mas é um material bacana. Não consigo ver assim, tirando, né, o próprio nome car paint, não consigo ver uma outra aplicação para ele, mas é interessante. Ok, vamos salvar. Próximo material, Fast SSS, que é um material utilizado, assim, a gente não vai utilizar muito em ArcViz, né, vamos dizer, mas é um material que a gente pode, eu fiz aqui coloquei uma estatuazinha aqui para a gente poder trabalhar, e dentro desse Fast SSS2, ele tem alguns padrões prontos. Então, basicamente, a gente não vai mexer com configurações dele. A gente vai pegar os padrões que ele já tem e aplicar. Tá? Não é o tipo de material que a gente vai ficar mexendo com as configurações. Então, clico lá, V-Ray Fast SSS2 e vou aplicar. Só apliquei. Vamos ver o que acontece. Ele já vai trazer esse preset que é o custom. E aí a gente tem várias configurações. No caso do custom, é se a gente fosse trabalhar todas essas configurações, a parte do diffuse, a parte do specular e do scattering, né, que é a distribuição do material. No caso, a gente não vai ficar trabalhando com isso. A gente vai vir aqui nos presets e aí a gente tem, ó, aonde que ele é utilizado. Para pele, e aí a gente tem pele marrom, pink, yellow, amarelo. A gente tem leite, a gente tem mármore, ketchup, creme, batata, não sei o que é isso, spectralon, água e suco de laranja. Então, o
SSS2, ele vai trazer essas coisas. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma pele. Tá bem. Então eu vou pegar uma configuração dessas e vou tipo trocar cor, vou mexendo um pouquinho, fazendo ajustes, né? A gente tem as cores e tal. Então a gente não precisa ficar se preocupando com as configurações todas, né? Porque ele já tem esses presets pronto. A não ser que você queira fuçar em tudo isso, eu quero mais brilho. Então eu vou trabalhar o specular, né? A cor do meu specular, o amount, o glossiness dele. Às vezes eu falo, ele está com muito glossiness, está bem, então eu vou tirar um pouco desse glossiness, né, e vou trabalhando, subdivs eu posso aumentar, e assim por diante. Mas aí a gente já tem as configurações, né, meio que padrões aqui, né, para pele, para esse tipo de coisa. Não são coisas que na nossa área a gente vai utilizar muito, mas às vezes dá para fazer um teste para uma vela, por exemplo. Né? Uma coisa assim, às vezes a gente utiliza esse tipo de decoração na cena, né? Uma vela, tal, alguma coisa, e a gente quer trabalhar um pouco melhor o material, a gente pode usar, né, o SSS2. Assim como tipo o suco de laranja. Então ele tem várias configurações, a gente tem realmente que ir trabalhando, né? E aí pegando, tipo, coisas que são parecidas, né? Tem o suco de laranja, beleza, é isso daí. Aí você vai fazer um suco de uva, por exemplo. Exemplo besta, né? Mas pego essa mesma configuração aqui e vou trabalhar a cor, né? Suco é suco. Então eu vou trabalhar a cor disso daqui para chegar, por exemplo, né, no meu suco de uva, vamos supor. E aí vou mexendo, aí vou tendo, né, só trabalhando a cor. A propriedade do material é a mesma. Então não preciso me preocupar com as configurações. Mas eu sei o que é o specular, eu sei o que é o diffuse, né, essa parte do multiple scattering. Aí aqui, observa que está até desligado, ele já está com o Ray Traced. Né, ele tem as opções aqui, porém deixem no Ray Tracing. Options a gente não vai mexer em nada. O resto é mapa. Então é mais mesmo para a gente saber que existe esse tipo de material. É bacana, né? Para essas situações aqui é bem legal. Tipo, o ketchup eu posso tipo, simular a mostarda depois com isso. Então, ele trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. Não é um material que vai ter um grande uso, tá? Mas é legal vocês verem o tipo de acabamento que ele dá, procurar alguma coisinha sobre ele, só para ter realmente esse conhecimento disso. Mas basicamente a gente vai trabalhar com os presets pronto, mudando cor e trabalhando um pouquinho às vezes o reflexo, o brilho, nessa parte do specular, do IOR aqui. Ok. E nosso último material dessa aula é o V-Ray Flakes. Então o V-Ray Flakes ele vai criar, ele vai pegar o formato do nosso objeto, qualquer ele que seja. Peguei a mesma cena aqui da outra do Carpent. Ele vai pegar e vai transformar o nosso objeto em flakes, qualquer que seja o formato dele. Então nesse caso aqui também não é um material que eu não sei, não consegui ainda ver direito aonde a gente poderia utilizar ele. Mas como talvez existam, né, algumas possibilidades, então é legal a gente falar sobre. É muito simples, né? V-Ray Flakes. Vou aplicar. Sem mexer em nada. Dou o render. Vocês vão ver que meu objeto some. E aí a gente vai ter o formato dele com os flakes. Aqueles mesmos flakes que a gente viu no Carpent, a gente tem aqui também. Configuração dele é a cor, o glossiness dele, a orientação são as mesmas configurações que a gente já viu lá no Carpent. Então não tem nada assim novo, né? Se eu quiser fazer algo meio prateado, não sei. Então posso trabalhar a cor cinza. Posso
tirar um pouco do glossiness, deixa eu ver. Vou deixar a 0,9 só para dar um brilho de leve. Orientação, densidade, vamos aumentar um pouquinho para 1. Tamanho do nosso flake, vou aumentar só um pouquinho porque a gente sabe que é meio suave, né? Isso aqui a gente viu já no Carpente. A escala, seed e tal, aqui a mesma coisa, map channel, tá, só isso. Então, tipo, a gente trabalha a cor, o glossiness e o tamanho, densidade, né, a quantidade que a gente vai ter disso daí. Basicamente é isso. Não é algo assim que talvez a gente vá utilizar muito, né? Na realidade, eu ainda não estou conseguindo lembrar onde que eu posso usar isso. Mas conforme a gente vai conversando, tal, vai tendo, né, o nosso suporte no curso, talvez a gente, se eu descobrir se cair alguma situação, né, onde eu acho que fique legal utilizar ele, eu vou comentar com vocês. Mas o V-Ray Flakes é isso aí. Sem novidade, cor, glossiness, tamanho, densidade, as mesmas coisas basicamente assim que a gente viu lá no Carpente. Não tem muito segredo. Tá joia? Então, dá uma passada nesses 4 materiais que a gente viu nessa aula. Não são materiais assim que a gente vai utilizar muito, mas é legal vocês fixarem o conhecimento, né? Fazer seus testes, mexer, para ver o que sai disso daí, para se pintar alguma oportunidade, assim, alguma coisa, vocês terem na cabeça que dá para utilizar esse tipo de material para fazer. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!